Estamos iniciando mais um programa Despertar com Justiça e Paz. Um programa que vai ao ar todas as sextas-feiras. Estamos começando o nosso primeiro programa de 2021 e hoje temos a alegria de recebermos aqui Dom Adriano, ele que é bispo da prelazia de São Félix do Araguaia, e também a pastora Romy Benck, que conosco lidera como secretária executiva o Conselho Nacional de Igrejas e também a campanha da Fraternidade Ecumênica. É uma alegria muito grande poder contar com cada um e cada uma de vocês nessa trajetória. E hoje vamos abordar o tema da campanha da Fraternidade Ecumênica 2021, justamente com o tema Cristo é nossa paz, do que era dividido, ele fez uma unidade. Então, nosso desafio sempre, enquanto cristãos, enquanto pessoas de boa vontade que queremos a paz, é construir, de fato, essa fraternidade. E por isso que todas as sextas-feiras, a partir dessa sexta, nós estaremos sempre 8 horas da manhã com o nosso programa Despertar com Justiça e Paz. E para que a gente possa se conhecer e fazer uma conversa bastante agradável entre nós, o nosso programa tem entre 45 minutos e 1 hora de duração, a gente quer começar a pedir que os participantes se apresentem. A campanha da fraternidade esse ano teve uma série de ataques de setores fundamentalistas, mas, com tudo isso, muito mais gente ficou sabendo da campanha da fraternidade e nós temos, então, essa sustentação e essa caminhada, já é a 5ª campanha da Fraternidade Ecumênica, e o ecumenismo é esse chamado permanente ao diálogo. Então, nós queremos pedir, pastora Romy, que é membro da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, também não podemos nos esquecer que nós estamos a 3 dias do Dia Internacional das Mulheres, né? Então, eu queria, pedindo aí a compreensão de Dom Adriano, começar pedindo que pastora Romy nos coloque um pouquinho dessa sua trajetória, desse discernimento, quando é que você decidiu assumir como pastora e como é que foi essa descoberta nesse compromisso com direitos humanos, com a defesa das pessoas, dos homens, das mulheres, das pessoas que são mais excluídas da sociedade. Bom dia, pastora Romy, por favor, fique à vontade, queremos te conhecer um pouco mais. Bom dia, Daniel. Bom dia, Dom Adriano. Uma alegria poder participar desse primeiro programa do ano de 2021, Despertar com Justiça e Paz. Uma alegria estar com o Dom Adriano, uma pessoa que eu já tive o prazer de conhecer, de acompanhar, de estar lá no lugar de atuação missionária dele, que é a Prelazia de São Félix do Araguaia, e uma pessoa por quem tenho bastante carinho. Bom, meu despertar, vamos dizer assim, para a vida pastoral, isso veio, digamos assim, eu tive uma formação cristã bem sólida em casa, feita a partir do meu pai, da minha mãe. Uma pessoa que jogou um papel muito importante foi meu avô materno, que era alguém que muito coerente com a vida de fé dele, e com ele, então, que eu tive as primeiras noções de Bíblia, da história da Reforma, porque eu venho de uma família luterana, e depois, já na adolescência, num culto, eu despertei, eu comentei na comunidade que eu gostaria de ser pastora e perguntei ao pastor se mulheres poderiam ser pastora. E aí o pastor disse que sim, e a comunidade toda ficou super orgulhosa e, junto comigo, decidiu que eles iriam me apoiar nessa minha decisão. Aí eu estudei num internato em Ivoti, fui sair de casa com 14 anos, fui para esse internato que tinha na época, hoje esse curso não existe mais, um curso chamado Tradutor, Intérprete Pré-Teológico, que preparava para a faculdade de teologia. A gente tinha noções de grego, de latim, de todo esse conteúdo, esse arcabouço que era importante para estudar na teologia. Só que quando terminei meu curso em Ivoti, eu achei que eu não tinha maturidade ainda, que eu não estava preparada para a faculdade de teologia,
e resolvi não prestar o exame. Voltei para casa, para decepção de todo mundo. E aí eu trabalhei como professora de ensino fundamental, e aí depois de 2 anos, então, que eu fui realmente para a faculdade de teologia, que achei que eu tivesse preparada. E foi ali na faculdade de teologia, então, que todo o despertar também para a área de direitos humanos começou, com o incentivo e o apoio de muitos professores que nós tínhamos na época. Isso. Muito obrigado, Romy. Tão bom te conhecer e saber que esse discernimento veio a partir da própria comunidade, né? Que coisa rica e válida. E também essa experiência sua, essa passagem sua como professor, eu mesmo que já convivemos há tanto tempo, não sabia. Que bom que nós temos essa oportunidade aqui no programa também de poder contar um pouco essas histórias. E agora eu queria que também Dom Adriano pudesse dizer um pouquinho dessa sua caminhada, tanto desse despertar, como também essa chegada no Brasil. Eu já ouvi o Dom Adriano falar que ele é nordestino. Que história é essa? Um italiano nordestino que está agora no Mato Grosso, na Amazônia Legal? Conta essa história para nós, Dom Adriano. Pois é. Bom dia, pastora Romy. Bom dia, Daniel. E é um prazer grande para mim poder dialogar com a Romy, né? Que a gente se conhece já faz bastante tempo e a gente também já atuamos juntos em alguns caminhos, né? E também, né, poder participar hoje desta nossa conversa. De fato, eu digo que sou ítalo-nordestino porque eu cheguei no Brasil em 1979, e vivi 33 anos sempre só no sertão de Pernambuco, no sertão seco, né? Primeiro na diocese de Petrolina e por 13 anos, depois 20 anos na diocese de Floresta, 13 como bispo e 7 como padre, e a diocese de Floresta do Navio é na região mais, eu diria, desolada do sertão pernambucano, porque é caatinga pura, né? E uma região pobre, né, com problemas seríssimos de violência, de narcotráfico. A Floresta era conhecida como a capital do polígono da maconha, né? E depois, em 2012, me pediram insistentemente para eu assumir o serviço aqui na Prelazia de São Félix, e estou aqui desde 2012 tentando servir a este povo que vem um pouco do Brasil inteiro e vem, né, trazendo claramente suas culturas, seu jeito de viver, e estamos aqui numa realidade que é uma nova fronteira agrícola ainda, porque estamos assistindo nestes anos a transição do boi para o agronegócio da soja e do milho. E essa transição é muito rápida e é também algo que é como um rolo compressor, né? E onde chegam os pequenos têm que sair das terras, ou por bem ou por mal, e a mata já não existe mais, os rios cada ano têm mais dificuldade em manter o volume de água, assim, muitos no verão secam, né? E a gente está servindo aqui, tentando de ficar junto com este povo que, especialmente os pequenos, não tem muita vez, nem muita voz, mas que são filhos de Deus, então merecem, né, uma presença, um acompanhamento. E aqui o que a gente tenta fazer é continuar a ser uma igreja de comunidades eclesiais de base, uma igreja que viva encarnada dentro da realidade, porque nós somos seguidores do Deus encarnado, seguindo o exemplo e a inspiração que Dom Pedro Casaldáliga deu desde o começo desta prelazia. A presença da figura dele, mesmo que ele não esteja mais vivo entre nós, é algo muito importante para não perder o rumo de uma igreja que seja, de fato, né, uma igreja de partilha, uma igreja que seja do povo, que seja dos pobres. Que bom, Dom Adriano, perceber toda essa trajetória, esse compromisso, esse amor. Eu sempre gosto de recordar que o nome do estado Mato Grosso não era Mato Grosso à toa, era justamente por conta
da floresta cerrada que nós tínhamos aí em toda essa região, e agora, como o senhor está dizendo, né, todo esse desmatamento, esse avanço da fronteira agrícola vai fazendo com que nós tenhamos, então, também esses desafios todos, e principalmente matando a natureza, desmatando, a gente também oprime, e o senhor falava na semana passada, ou no início dessa semana, justamente que iam celebrar já, não sei se eram 30 anos lá de todo o enfrentamento que houve em Santa Terezinha, acho que do Norte, se o senhor falava, né? Então, toda essa memória Dia que a 3, gente mantém. Hã? dia No dia 3, 3. dia 3 de março, todos os anos, o povo celebra a luta que os poceiros fizeram contra os capangas da Codeara e da polícia, que era aliada com a fazenda Codeara, né? E não com o povo. E eles conseguiram repelir tanto os jagunços da fazenda como a polícia militar que estava do lado deles, e a partir dali eles conseguiram defender o povoado e defender o território. E eles todos os anos celebram, né? O povo inteiro celebra este dia como o dia da libertação. Opa, que coisa boa manter viva a memória. E nesse sentido também eu quero dar voz aqui a quem já está nos acompanhando. Também quem despertou cedinho, o Martim, que é lá da Comissão de Justiça e Paz de Barreiras, na Bahia, está conosco. A Marília Rocha, que é aqui de Santa Maria, que muitos anos dedicada à luta pelas crianças e adolescentes a partir de uma experiência na Pastoral do Menor. O padre Geraldino, estive com ele, com o padre Manuel Godoy, com o padre Rodrigo, numa análise de conjuntura na segunda-feira, agora dessa semana, e está aí conosco, sempre resistindo e persistindo. O Francisco Botelho, nosso Chico Botelho, também nos acompanhando. O padre Geraldino fala que está aqui fazendo fisioterapia, mas acompanhando o nosso programa Despertar com Justiça e Paz. A Yara, lá de São Paulo, também manda o seu bom dia, e também a Maria da Conceição Santos, também nos saúda aí com bom dia a todos e todas nós, né? Pastora Rome e Dom Adriano também. E agora a gente vai, então, caminhando um pouquinho mais na nossa conversa para falar um pouquinho sobre esses desafios, né? A campanha da fraternidade tem como tema fraternidade, diálogo, compromisso de amor, e nunca foi tão importante poder realmente criar essas condições para que a fraternidade exista, né? Então, eu quero fazer circular a palavra também para que você, pastora Rome, e em seguida depois Dom Adriano, possa, e também aqueles que estão nos acompanhando, se quiserem fazer reflexões, colocações, né? Aqui Padre Geraldino coloca viva a campanha da Fraternidade Ecumênica de 2021. Também quais são esses desafios, né? O que está sendo feito para que essa campanha possa realmente promover esse diálogo. Quer dizer, todo a espinha dorsal do texto base se traduz no caminho de Emaús, um caminho de escuta, um caminho de conversão, né? Como é que tudo isso pode nos inspirar a essa proposta de diálogo? Não foi à toa que nós escalamos, então, para que pudesse conversar conosco a pastora Rome e Dom Adriano, que tem insistido também nesse caminho do diálogo, nesse momento tão difícil. Nós chegamos, então, aos 260 mil mortos, e eu diria assassinados, pela omissão e pelo desgasto do governo federal e de muitas autoridades públicas do nosso país. Então, nós temos um contexto onde a gente está precisando cada vez mais de diálogo para compreender a gravidade desse momento. Pastor Rome, o que você nos diz aí dessa caminhada, você que também está nessa tarefa da animação da campanha, são muitos compromissos, quais são os desafios e as ações que estão sendo desenvolvidas? Por favor. Então, os desafios são inúmeros, né? Até porque o tema dessa campanha, ele já reflete um contexto social e também eclesial que nós vivemos, que é um contexto de profunda polarização, que a gente pode perceber seus inícios, no mínimo, lá pelos anos de 2013, e que ao longo desse período só foram se aprofundando. Então, o tema diálogo, ele, na verdade, veio a partir da consulta que foi feita às igrejas sobre qual seria o tema a ser conversado na campanha de 2021. E o tema que mais apareceu foi justamente o das polarizações, que nós
organizamos, então, e tentamos expressar essa temática de uma forma afirmativa, para a gente superar a polarização, que é que nós precisamos, de diálogo. E de onde vem o nosso maior exemplo para o diálogo, se não do exemplo de Jesus Cristo, que sempre dialogou com mulheres, com pessoas samaritanas, com doutores da lei, com cobradores de impostos. Quer dizer, Jesus nunca discriminou ninguém, ele sempre esteve aberto ao diálogo. Então, essa é a nossa inspiração maior. Nós também pensamos em problematizar os inúmeros fundamentalismos e inúmeras violências que muitas vezes se utilizam ou instrumentalizam o nome de Jesus para se legitimar na sociedade. Então, agora, exemplos mais recentes, é um absurdo que pessoas que são batizadas, pessoas que falam em Jesus Cristo, defendam, por exemplo, o porte de armas. Existe uma incoerência entre esse tipo de defesa e o testemunho de fé em Jesus Cristo. E outro objetivo muito forte na campanha é transformar a cultura do ódio em cultura do amor, porque uma pessoa cristã, ela necessariamente, por compromisso e coerência de fé, ela precisa viver, ela precisa se abrir para a cultura do amor. Nesse momento, nós estamos fazendo muitas formações, os grupos locais estão se organizando. Nós, assim, talvez para compartilhar algumas experiências do que tem acontecido, no Espírito Santo, o grupo ecumênico capixaba, o CONIC RS, o CONIC Espírito Santo, organizou uma celebração de abertura que foi da campanha, que foi realizada na Igreja Presbiteriana Unida. E nesse dia, então, já eles recolheram muitas ofertas de mantimentos para depois poder ser entregue a comunidades carentes, né? A pessoas, famílias que estão desassistidas no contexto da pandemia. Ontem, o CONIC Rio Grande do Sul lançou uma nota também falando sobre a necessidade do auxílio emergencial de R$ 600 até o fim da pandemia, no contexto da campanha da Fraternidade Ecumênica. Outros exemplos que têm acontecido, por exemplo, lá no interior do Rio Grande do Sul, o pessoal está muito ativo e trabalhando o tema da campanha junto a educadores e a educadoras. E eles também fizeram um gesto muito interessante, porque a comunidade luterana de lá está precisando de um púlpito novo para a leitura da Bíblia, e aí a comunidade católica se reuniu e vai entregar esse púlpito para a comunidade luterana. E aí a comunidade católica romana também estava se organizando para comprar algo para o altar, que eu não lembro mais o que é, e é a comunidade luterana que vai se reunir para entregar para a Igreja Católica Romana, e isso fica, então, como 2 símbolos da campanha da Fraternidade Ecumênica. Então, assim, nas bases, as pessoas estão muito comprometidas com a campanha, e estão buscando gestos concretos de aproximação e de diálogo, de reconhecimento mútuo da fé. E agora a gente se prepara, então, para um segundo momento da campanha da Fraternidade Ecumênica, que é um momento muito importante, que é o da Coleta Nacional da Solidariedade, que vai ser realizada no dia 28 de março, mas a gente também estimula para que ela seja realizada em dias subsequentes, porque o mais importante de tudo é o gesto de solidariedade, cuja arrecadação vai estar voltada para as pessoas que realmente, nessa pandemia, estão passando por situações econômicas muito difíceis, além das perdas de seus entes queridos. Eu acho que dessa parte do fundo a gente ainda pode conversar mais adiante para não me estender demais. A palavra agora é com Dom Adriano.
Pois é. Quanto à campanha da fraternidade ecumênica, eu creio que é algo muito importante que nós procuremos a comunhão entre nós, e esta comunhão temos que procurá-la apesar das diferenças que temos, apesar da compreensão também que podemos ter diferente, né, da realidade. E oxalá que nós possamos chegar a uma campanha macroecumênica, e não daqui a muitíssimo tempo. Por quê? Porque nós vivemos numa casa comum que sempre mais é globalizada, e temos problemas que interessam urgentemente a humanidade inteira. E é importante que, então, aprendamos a dialogar através das experiências religiosas com toda a família humana. E a campanha da fraternidade, acho que pode ser algo muito importante e muito bonito nesse sentido. Agora, quanto à campanha, eu creio que se nós vivemos este tempo, né, de polarização, mais ainda é necessário que nós possamos incentivar e buscar o diálogo. Vamos dizer que aquilo que está acontecendo, eu acho que é um início de diálogo. Nós pensamos sempre que o diálogo é algo bonito, né, que a gente se escuta com respeito, com atenção, mas nem sempre acontece isso. E no começo pode ter asperezas, até, né, resistências, ou até, né, vamos dizer a palavra certa, agressões. Mas nós não podemos desistir de tentar de abrir canais de diálogo. E para fazer isso, eu creio que quem lançou, né, a pedra, que é a campanha da fraternidade, é importante que faça esta proposta. Eu tenho certeza que quem critica, né, pode ter alguns que têm um desenho que não tem nada a ver com o discurso de fé, mas a grande maioria, eu tenho certeza que é em boa fé, e é importante que nós nos desarmemos, tanto de um lado como de outro, para poder nos escutar e para poder tentar de entender as coisas. Porque no calor da polêmica a gente acaba perdendo aquilo que é essencial muitas vezes, que é justamente procurar a fraternidade, o diálogo, e não se firmar em cima de posições que são entendidas e interpretadas de uma forma que pode ser diferente. Eu creio que aquilo que é necessário é justamente fazer este esforço. Por quê? Porque a mim, eu sempre lembro, nestes casos, né, daquilo que é o encontro de Jesus com aquele doutor da lei. Mestre, o que eu devo fazer para ter qual é o maior mandamento? Ama a Deus, é o teu próximo como a ti mesmo. E o doutor da lei, né, que era a resposta óbvia para um judeu, diz: e quem é o meu próximo? E aí é interessante porque o doutor da lei tem uma concepção de próximo, que é o compatriota, o patrício, que tem que ser tratado como irmão. Os pagãos são os cães, né? Jesus, quando conta a parábola, para explicar quem é o próximo, dá uma interpretação totalmente diferente de quem é o próximo, muito mais ampla, né? Onde não tem mais religião pelo meio, não tem mais raça pelo meio, não tem mais nada. O que tem é o cuidado com o irmão caído, né? Então, eu creio que esta polêmica surgiu justamente porque não houve a possibilidade de confrontar as compreensões que se tem da realidade. E a gente não se escuta, mas fala do outro a partir da ideia que ele se fez na cabeça. Isso não é bom, né? Então, eu creio que é importante abrir este diálogo e ver se consegue, né? Para quem é desarmado mesmo, né? Tentar de ver que o apelo da campanha é em cima da fraternidade e do diálogo. Este é o essencial. Aquilo que pode ter de diferença e de dissenso, né? Que existe, acho primeiro é marginal, e segundo, qual é a compreensão que cada um faz da coisa, e vamos ver se dá para superar este conflito que, na minha opinião, não deveria existir, se há de fato
o Evangelho, a pessoa de Jesus e o exemplo dele como referência. Se há outras referências, então aí se cai na ideologia e em desenhos de poder que, claramente, né, nunca poderão coadunar com a campanha da fraternidade e nem com o próprio Evangelho e com a própria fé. Bom, nós estamos dizendo, então, desses desafios da campanha da fraternidade e muitas vezes, então, agora, Dom Adriano, eu caí um pouquinho aqui, mas consegui acompanhar, que eu também estou no YouTube, e aí, quando me falta aqui, eu vou para o outro recurso aqui. E a gente tem esse desafio de poder achar, muitas vezes, a gente tem uma visão romântica do diálogo, né? Eu acho que isso é interessante, porque na vida cotidiana nós temos muitos desafios e os desafios não se apresentam mansos para nós. Pelo contrário, eles nos provocam, eles nos agridem muitas vezes, né? Então, nesse sentido, ter uma resposta a partir da verdadeira paz que se constrói a partir do conflito é muito importante. E aí eu vou para as questões do contexto. Ou seja, no dia 12 de fevereiro, mais 4 decretos, um aumentando o número de armas para porte pessoal, outro aumentando o número de armas para fazendeiros e outros proprietários, outros decretos que liberam o atestado de sanidade para uso, e basta, então, a filiação ao clube de tiro ou de caça, e aí, finalmente, toda a desmontagem do controle de armas pesadas, né? Então, quer dizer, enquanto ele está falando de desarmar os espíritos para diálogo, tem, da parte do próprio presidente da República, esses incentivos ao armamento cada vez maior. Então, eu pergunto, no sentido de aprofundar a diretriz da campanha, né? O que a gente faz enquanto sociedade civil nesse momento? Como que a gente constrói a fraternidade diante de ataques tão duros que nós estamos tendo no Brasil, aquilo que se poderia falar de uma tradição pacífica, que também a gente tem que colocar entre aspas, porque sempre houve muita violência, mas isso não quer dizer que a gente está numa sociedade para que isso se perpetue ainda mais, né? Então, aí passo de novo a Rome para poder nos ajudar a pensar isso e o que fazer enquanto sociedade civil, o que estamos fazendo também, para a gente poder, então, aqui e ali exemplificar e fazer um pouco essa aplicação das diretrizes da campanha. Por favor, Rome. Então, toda a estrutura, vamos dizer assim, do texto base, ela se organiza em torno da pergunta que o peregrino estranho que se aproximou do casal de Emaús fez para esses dois caminhantes, sobre o que é que vocês estão conversando. A gente imagina que esse casal estivesse conversando sobre o horror que foi a condenação de uma pessoa inocente, no caso de Jesus Cristo, à pena de morte, que era a morte na cruz, né? E talvez de tentar entender por que aquela gente reunida ali no momento do julgamento gritava crucifique-o, crucifique-o, né? Se não tinha absolutamente nada que condenasse Jesus. Ele não tinha nada contra ele. Mas, mesmo assim, uma massa aí de pessoas, uma malta de pessoas, a gente poderia dizer, de pedir a crucificação desse ser humano. Então, provavelmente, eles conversassem sobre esse circo de horrores do qual eles foram testemunhas. E é essa pergunta que a gente se faz. Ok, nós queremos falar sobre fraternidade e diálogo, compromisso de amor. Mas quais são os temas que nos polarizam na sociedade? É aquilo que Dom Adriano disse. Para a gente poder fazer o diálogo também pressupõe a gente lidar com maturidade com os conflitos, né? Porque eles são reais, eles existem, e a gente precisa olhar para eles para poder superar, para ir além, para ir para essa sociedade em unidade, para o Brasil finalmente se reencontrar ou se encontrar definitivamente como uma nação. E, dentre os vários temas de conflito que nós fomos percebendo ao longo do caminho, a gente compreendeu o seguinte, enfim, sobre o que é que nós estamos conversando, sobre o que é que nós precisamos conversar. Então,
a resposta sobre o que nós estamos conversando não tinha outra, sobre a pandemia da Covid-19 e todas as suas consequências. Esse era o tema do momento em que nós estávamos elaborando a campanha da Fraternidade Ecumênica. Mas o contexto da pandemia, quais são os assuntos que têm aparecido? E aí são muitos: os negacionismos, o ataque à ciência, o aumento de violências que sempre existiram no nosso país, o racismo estrutural é uma dessas violências, o feminicídio é real, os dados mostram que houve um aumento de feminicídio no contexto da pandemia, porque as mulheres ficaram mais em casa e começaram a ficar com muito mais medo de denunciar os seus agressores, porque eles estavam dentro de casa, controlavam seus telefones, controlavam a vida dessas mulheres, e, bom, isso acabava em assassinato. LGBTQI-fobia, e aí quando a gente fala dessas violências, principalmente em relação à pessoa LGBT, o texto base, sob hipótese alguma, fala que as igrejas precisam mudar as suas compreensões relacionadas à questão da sexualidade. O texto não apresenta isso. O que o texto fala é sobre a violência direcionada a pessoas específicas, porque elas têm determinada orientação. Agora, como cada igreja vai fazer as suas discussões internas sobre acolhida e tal, isso cada igreja vai fazer. O texto não questiona as regras, os dogmas, as doutrinas, as confessionalidades de igreja nenhuma, porque é um texto ecumênico. Então, a tarefa de um texto ecumênico não é questionar as diretrizes de cada igreja, mas é fortalecer o testemunho das igrejas em favor do diálogo e da paz. E aí a gente precisa falar sobre as violências que nos formam. A gente viu que no contexto da pandemia também aconteceram muitos crimes ambientais. E aí a gente tem que se reportar ao Pantanal, as queimadas do Cerrado, as queimadas da Amazônia. E, assim, que bom seria se a gente não precisasse falar sobre isso. Mas, infelizmente, durante a pandemia, além do altíssimo número de mortes, a gente também viu a morte da nossa casa comum. No Pantanal, nós perdemos o equivalente ao território do Estado de Israel. Será que a gente consegue se colocar na cabeça o que isso significa? De ver toda aquela biodiversidade destruída, de ver os animais queimados, os jacarés queimados. Quem não se impactou com essas imagens? Então, assim, é absurdo. E a gente foi vendo que assim a gente precisava falar sobre esses assuntos, porque a melhor forma da gente poder transformar a sociedade é conversando sobre os muros que nos dividem. Então, essa foi a nossa intenção no primeiro momento do texto base, para que a gente pudesse lá na frente descobrir que Cristo é a nossa paz. Logo, se Cristo é a nossa paz, a gente precisa pensar em ações para a derrubada desses muros. E a gente fez isso com muita consciência, com muita maturidade, e eu acho que essa campanha cumpre uma função fundamental no contexto em que a gente está vivendo. Bom, queremos permear esse diálogo também com o diálogo daqueles que nos acompanham pelo YouTube, né? E aí, Reinaldo Oliveira, lá da Escola de Fé e Política de Itupeva, São Paulo, também nos acompanha. A Marcília comenta, parabenizando a campanha da Fraternidade Ecumênica. E a Maria Conceição Santos, da Diocese de Barra do Piraí e Volta Redonda, e do Movimento Fé e Política, ela saúda justamente a oportunidade dessa campanha, né? Falar do diálogo nesse momento de disseminação do ódio é fundamental. E a Marcília até faz uma declaração aqui, que ela ama te ouvir, Romy, quanto aprendizado, e com relação ao Dom Adriano, ela diz justamente isso: precisamos dar início ao diálogo desde os nossos lares,
pensam que, às vezes, posições diferentes como essas em relação ao que está acontecendo polarizam a campanha da fraternidade, mesmo nas nossas casas, né? E a gente sequer reconhece no diálogo, né? Mas a gente acaba achando que diálogo é calar a boca, é ser obediente, é não se contrapor a tudo isso, né? Também no Saúde da Maria José da Conceição, né? Ela reclama que demorou muito para voltar aos programas esse ano. Obrigado pelo puxão de orelhas, Maria José. Mas realmente a nossa sensação, a gente comentava que parece que o ano de 2020 não terminou, que nós emendamos um ano no outro, tantas foram os desafios. Nessa mesma ótica, Dom Adriano, que questões que hoje esse contexto nosso coloca, né? O senhor já tinha começado a abordar esse tema, mas colocando mais em relação à situação que nós estamos vendo no Brasil, a condução das coisas. O que nós podemos fazer para viver a fraternidade e a promoção do diálogo nesse contexto, Dom Adriano? Eu creio que a campanha tem justamente esta finalidade, né? Este objetivo, ver se aprendemos a nos escutar de novo. Não importa, no ponto de partida, não importa qual é a posição do outro, mas o importante é nos escutar e tentar de nos entender. Porque se a gente não se escuta e não procura dizer como entende as coisas, fica difícil. Jesus, né, no diálogo com o doutor da lei, diz: o que está escrito na lei? O que você entende? Porque uma coisa é o que está escrito, outra coisa é o que cada um entende, né? Então, a realidade, acho que é a mesma coisa, né? A realidade é aquela que é, mas o que cada um entende dessa realidade? Então, dialogando é possível enriquecer-nos, diria, né? Para uma leitura que seja mais ampla, mais objetiva, mais capaz, né, de contemplar as coisas. E também uma leitura feita em diálogo permite desmascarar aquilo que são as manipulações que hoje em dia, né, a mídia, especialmente certa mídia, faz, né? Porque o problema hoje é a capacidade de manipulação que a internet especialmente tem, né? E os meios de comunicação em geral. Então, a campanha da fraternidade é importante porque deve insistir para abrir esse espaço de diálogo, de escuta, repito, desarmada, para ver se consegue superar, né, estas posições polarizadas. E quanto ao texto base da campanha, mas de fato, o que pede, o único apelo que faz é que temos que tratar todos, mas todos e todas mesmo, não importa a raça, a religião, a orientação sexual, com respeito, né, e com fraternidade. Não pede outras coisas. Não, o texto base não entra em indicações éticas, se é ou não é pecado ou não é pecado. Diz simplesmente todo ser humano precisa ser respeitado, especialmente os mais fragilizados, aqueles que são mais expostos neste tempo à violência. Então, eu creio que é um ponto de partida que todo cristão, né, deveria poder aceitar, porque, se eu não estou errado, o único mandamento que Jesus nos dá é amar ao próximo como a nós mesmos. Mais ainda, ele se propõe, né, amai-vos como eu vos amei, que é muito mais, é chegar ao ponto de sacrificar a própria vida por amor dos irmãos. Então, se a gente se dispusesse a olhar para o outro com esta disposição, né, de amar ao ponto de se sacrificar para poder estabelecer esta comunhão, como Cristo fez, eu acho que aí é a oportunidade para poder realizar, de fato, né, a superação deste momento tão difícil e tão polarizado. De qualquer forma, eu creio que a campanha da fraternidade, com esta polêmica que começou assim, né, esperando que depois desenvolva e desemboque num diálogo, eu acho, de um lado, uma coisa muito interessante. Eu me lembro, né, para quem conhece a história, que no século III da era cristã, o debate em cima de temáticas ligadas à religião era intensíssimo, e não era entre os bispos e os padres, era o povo, né, que
discutia apaixonadamente, tinha, vamos dizer assim, facções, né? Às vezes chegavam até às vias de fato, né? Mas os debates teológicos eram algo comum, né? Que era partilhado pela população em geral. E nós estamos voltando, através dos meios de comunicação, mais ou menos ao século III, né? Com debates que envolvem a religião, envolvem a moral, envolvem posições teológicas, né? Que, como naquele tempo, né? São diferentes. Eu acho que pode ser um momento também de riqueza, deste ponto de vista, porque se, de fato, este debate, né, se torna diálogo, vai, com certeza, nos ajudar a enxergar melhor aquilo que é a nossa vocação como cristãos e como seres humanos dentro do momento que estamos vivendo. Nesse caminho, então, do diálogo, da construção da paz, a gente começa a pensar agora, então, o que fazer concretamente, né? Então, tanto pode ser a partir daquilo que o texto base nos apresenta, como também desafios que a gente tem no nosso cotidiano. Então, agora, nessa perspectiva e nessa fundamentação toda que aconteceu, quer dizer, hoje nós temos muitas questões colocadas em debate, na verdade, e muitas vezes há a tentativa de não fazer com que esse debate aconteça. E o espírito da fraternidade nos remete a não só a ver a realidade, a fundamentar esse diálogo, como bem disseram pastora Romy e Dom Adriano, na própria experiência que Jesus faz, né? E combatendo na liturgia que a Igreja Católica oferece hoje, nós temos lá, vão matar esse sonhador, desde José até mesmo em relação ao próprio Jesus Cristo, porque o debate desinstala, o debate incomoda, o debate faz questionar as nossas práticas, né? Então, nesse sentido, Romy e depois Dom Adriano, o que a gente pode fazendo como sinal dessa construção da fraternidade nesse período da Quaresma e depois da Quaresma também? E o que está na nossa frente em termos de calendário e como que as pessoas concretamente também podem colaborar com a campanha da Fraternidade 2021 para que mais gente também possa participar e mais gente possa ser alcançada por essa possibilidade de uma paz verdadeira? Então, eu acho que a Quaresma, a campanha da Fraternidade Ecumênica acontece num período muito significativo para a tradição cristã, que é a Quaresma. E a Quaresma é um período carregado de espiritualidade, carregado daquele desafio para que a gente faça as nossas autorreflexões e a gente se converta. Mas não é aquela conversão que eu sempre digo assim, aceitei Jesus Cristo como Senhor no dia 5 de março de 2021, às 8h43 da manhã. E aí você segue defendendo o uso de armas e tal. A conversão é a gente conseguir olhar para dentro da gente e identificar o que em nós é incoerente com a fé em Jesus Cristo. Então, eu tenho estimulado, assim, sempre que eu sou chamada a falar da campanha da Fraternidade Ecumênica, eu começo com 2 perguntas. A primeira pergunta: o que é que, na realidade em que você está vivendo, na sua comunidade, na sua família, na sua cidade, no seu estado, quais são as questões geradoras de conflito e que dividem? Aí as pessoas vão falar. Agora, o que é que existe já, que já está acontecendo para a superação desses conflitos? Porque a gente também precisa olhar que em torno de nós acontecem muitas ações afirmadoras do diálogo e de aproximação em relação à pessoa próxima. E também existem muitas ações em que as pessoas começam a mudar sua relação com a própria casa comum. Eu dou como um exemplo, no contexto das queimadas, o número de pessoas voluntárias que foram para o Pantanal ajudar a cuidar, resgatar os animais e ajudar a apagar o fogo. Isso é um gesto de conversão,
ou seja, quando eu consigo sair de mim mesma e me colocar no lugar desse outro que é o meio ambiente, desse outro que é a casa comum, esse outro ser vivo, esse outro ser humano. E a gente sabe que esses são os gestos que já acontecem. Vamos pensar no contexto da pandemia, o que teria sido das pessoas em maior vulnerabilidade econômica sem a grande rede de solidariedade organizada por comunidades religiosas, organizadas por pessoas que a gente chama de pessoas de boa vontade, né? Que não tem nada de religião, que são ateias, etc., mas que se importam com a outra pessoa. Então, essas redes elas foram fundamentais para garantir a sobrevivência de um número imenso de pessoas no Brasil que ficaram desassistidas em relação a políticas públicas. O que significou toda a mobilização da sociedade civil para a garantia do auxílio emergencial de R$600? Se não fosse a sociedade civil se organizando e cobrando do Estado essa política pública, ela não teria acontecido. Então, assim, nós temos muitos exemplos positivos entre nós. E nas igrejas, nesse momento, se por um lado alguns grupos têm tentado polarizar em torno do tema da campanha, por outro, as pessoas estão se despertando. Eu recebi ontem o relato de uma pessoa que me ligou e disse assim, olha, aqui a gente tinha um desses movimentos contrários à campanha, mas aí, no caso, era numa comunidade católica, mas isso não tem acontecido só entre católicos, não. Nas demais igrejas é a mesma coisa. Mas aí o bispo falou, explicou bem o que era o sentido da campanha, e uma das pessoas dos grupos contrários à campanha chegou para a pessoa que estava me falando e disse, olha, a partir de agora eu vou apoiar a campanha da Fraternidade Ecumênica. Porque eu percebo que muitas vezes as pessoas nem leem o que está escrito, não sentem, sabe, o que está lá e se deixam contaminar por essas correntes de ódio, se deixam influenciar por essas correntes de ódio. Sem pensar, assim, eu não acho que todo mundo seja contrário. Tem pessoas que se deixam influenciar e ponto. E o que elas precisam é de alguém que diga, não, mas vamos ler o que está escrito, vamos refletir sobre isso, e as pessoas se abrem. E eu penso que agora a campanha da fraternidade, tanto quando não é ecumênica, quanto quando é ecumênica, tem o Fundo Nacional de Solidariedade. E eu gostaria de destacar a relevância desse fundo para esse contexto em que nós vivemos. Quando existem aqueles movimentos que dizem não doem, não entreguem o dinheiro para o Fundo Nacional da Solidariedade, não é a igreja que vai sair perdendo, sabe? Mas quem vai deixar de... quem sai perdendo é a própria pessoa que faz essa campanha, que está dizendo assim, não sejamos solidários. A partir do momento que a pessoa está dizendo não doe para a campanha da fraternidade ecumênica ou a campanha da fraternidade que acontece todos os anos, ela está dizendo o seguinte, qual é a comunicação que ela está dando? Não seja solidário, seja um egoísta, defenda só aquilo que você acredita. Porque o Fundo Nacional de Solidariedade tem exatamente a função de apoiar projetos de fortalecimento de comunidades em situação de vulnerabilidade. Eu já tive a oportunidade de participar em 3 comissões do Fundo Nacional de Solidariedade. Em 2, de 2 campanhas ecumênicas. E assim, eu posso afirmar com toda certeza que os projetos que mais foram apoiados são projetos que têm a ver com as cooperativas de catadores e catadoras, que são pessoas que desempenham um papel fundamental para o cuidado da casa comum. Muitos projetos no interior da Amazônia são apoiados com esses recursos.
projetos de formação de pastoral, de formação ecumênica, projetos de atendimento a pessoas em situação de rua, projetos que tentam incidir em contextos de violência. Então, assim, são todos projetos muito coerentes com a fé em Jesus Cristo. E o Fundo Nacional de Solidariedade é uma boa oportunidade para a gente mostrar que a gente se importa, que a gente é solidária com aquela pessoa próxima que é distante de nós. É aquela pessoa que eu não conheço, mas que eu quero dizer assim, olha, eu quero ser solidária contigo. Eu quero conhecer aquele outro distante de mim. E quero dizer, sou teu irmão, sou tua irmã. Eu acho que esse é um dos desafios fundamentais que a gente tem para daqui em diante. Obrigado, Rome. E aqui também quero dar voz a Luísa Camargo, que é da Comissão Regional de Justiça e Paz, ela é de Ourinhos, São Paulo, e ela saúda, que alegria ouvir tanta gente querida. E pastor Teobaldo, lá de Mato Grosso, também dá o seu bom dia e diz justamente que o diálogo leve à paz e à justiça. E a Marcília justamente volta aqui fazendo essa conversa conosco, né, justamente apresentando Jesus, nos apresenta que tem sido recusado por tantos e tantas na prática concreta, né? Uma tristeza saber que essa resistência acontece justamente com pessoas que se declaram cristãos, se declaram católicos, evangélicos e assim por diante. Chico Botelho também saúda como muito bom, né? E muito importante esse esclarecimento, Marcília volta a dizer, da Rome, né? Então, na mesma linha, Dom Adriano, além do que a Rome já nos partilhou, e essa chamada aí ao Fundo Nacional de Solidariedade, depois a gente pode anunciar, inclusive, o número da conta que está previsto para esse depósito acontecer, já que muitos de nós estamos realmente nesse momento mais crítico da pandemia, realmente não estamos indo aos templos e às nossas paróquias e igrejas, então, para a gente poder fazer o depósito. E, além disso, Dom Adriano, o que mais que a gente pode fazer concretamente para pôr em prática a campanha da Fraternidade Ecumênica Cristo é a Nossa Paz? Eu creio, a primeira coisa a fazer é ter acesso ao texto base e lê-lo com muita atenção, porque é muito bom, muito bonito. Sei que alguns criticam porque tem uma linguagem de esquerda. O que isso significa? Né? O conteúdo é um conteúdo que coaduna com o Evangelho, com a proposta que Jesus faz. A linguagem cada um usa do jeito que é acostumado ou conforme o ambiente. O importante é o conteúdo, se é de acordo com o Evangelho. Então, ler o texto base é muito importante, porque quem lê sem prevenções vê que não pede absolutamente nada contra aquilo que é a moral, os costumes e também contra aquilo que são as verdades fundamentais da fé. Outra coisa importante neste tempo de pandemia, e nós estamos pedindo muito, que se não dá para formar grupos por causa da pandemia, que cada família, né, se reúna, né, use o subsídio. Nós temos um subsídio que preparamos na Prelazia, né, todos os anos preparamos aquilo que os tempos fortes, que cada família, como igreja doméstica, se reúna, reze, reflita, leia a palavra de Deus, leia a realidade a partir da palavra. Isso é muito importante. E também nós estamos tentando de envolver em vários lugares, né, vários municípios, pastores de igrejas pentecostais, e alguns estão respondendo até com alegria. Isso acho que é importante. Nós devemos perder um pouco também aquela timidez ou aquele medo, né? E se a pessoa, né, disser não, tá bom, mas às vezes a gente encontra aberturas onde menos espera. Então, se nós podemos alargar a roda do diálogo, isso é muito importante, porque são, né, atitudes que, quer ou não, nos aproximam entre nós, nos ajudam a esclarecer as coisas, a entender melhor, de uma forma mais objetiva e mais ampla, a realidade, e nos permitem, portanto, de realizar aquilo que é o objetivo da campanha, um diálogo que nos leve à fraternidade, ao encontro de Cristo.
Finalmente, nesses minutos finais, para fazer a nossa conclusão, eu ainda coloco aqui a Marcília saiu do Dia dos Catadores e Catadoras, que foi celebrado recentemente, né? E também se agrega até nós o Jerônimo da Silva, ele que é lá de Aracaju, do Conselho do Comal, lá do Conselho do Laicato, lá da Arquidiocese de Aracaju, e também membro do grupo de trabalho do CNLB para o Pacto pela Vida e pelo Brasil. E, para finalizar, então, bom, dia 8 de março está aí, a gente tem uma luta permanente e ativismo também pela igualdade entre homens e mulheres, mas qual é a palavra, né? E aí eu vou circular de forma diferente, Dom Adriano. Eu vou pedir que o senhor nos coloque um pouco as suas considerações finais e traga a sua saudação do que podemos e queremos celebrar. Qual é a sua palavra que você dirige às mulheres? Eu sei que na prelazia o senhor já deixou na responsabilidade de mulheres o governo de paróquias, a animação pastoral com colaboração com outros que também apoiam, e a partir daí, então, depois eu passo a palavra final para a Romy, então também fazer a sua saudação e nos abençoar a todos para que nós tenhamos mais um final de semana de muita reflexão, compromisso e caminhada. Dom Adriano, suas palavras finais e que saudação o senhor traz para esse dia 8 de março, por favor. Os meus votos são que as mulheres possam, de fato, ocupar o lugar que lhes cabe em todos os âmbitos da sociedade. Porque quando e se conseguirmos ter um certo equilíbrio, né, na política, com a presença de mulheres, no trabalho, na religião, na economia, na comunicação, eu creio que isso vai harmonizar e vai equilibrar mais as coisas, porque são sensibilidades diferentes. E eu torço, né, que esta caminhada para que as mulheres possam, de fato, encontrar e ser reconhecida em todos os lugares pelos dons que elas têm, possa continuar, e que o meu anseio é que na Igreja Católica também isso aconteça, né, e aconteça não daqui a 1000 anos, mas o quanto antes, né, porque a Igreja, né, aceitou a escravidão e depois teve que pedir perdão, né, aceitou muitas coisas que são, né, a mulher mesmo, né, antigamente era objeto, né, na antiga lei. Jesus quebra esses padrões, mas vamos dizer que este machismo voltou, né? E eu espero que a Igreja o quanto antes faça isso, senão daqui a não muitos anos a Igreja vai ter que pedir perdão também às mulheres por não ter dado no tempo certo, né, o espaço que cabe a elas dentro da Igreja, né? Um espaço em que elas possam exercer todas as potencialidades e todas as capacidades que elas têm em todos os níveis. Então, este é o meu desejo, eu rezo muito por isso e creio que estamos caminhando um pouco nesta direção. Então, parabéns a todas essas mulheres e procuremos, né, neste esforço de buscar este equilíbrio, esta harmonia entre os dois sexos, né, porque é isso que harmoniza também, eu acho, a sociedade e também a nossa casa comum, né? Obrigado, Dom Adriano, também pela sua disposição em estar conosco em mais esse Despertar com Justiça, que tem essa tarefa de enfrentamentos difíceis aí no Mato Grosso. E aqui, já que estamos falando de Mato Grosso, eu repito aqui o que o Teobaldo também nos diz. Ótima narrativa bíblica e prática, saudações desde Cuiabá, solidariedade na dor sempre, amor profético em comunhão de amor. E a Marcília, então, saúda também desde essa saudação. Romy, com você, então, para que possamos ter a sua saudação e também a sua bênção nesse programa, para que nós tenhamos outros tantos programas bons e de muita reflexão como esse, por favor. Então, eu reforço também o que Dom Adriano falou, né, nesses comentários finais, e dizer assim, vamos aproveitar bem o contexto aberto pela campanha da Fraternidade Ecumênica, com o tema Fraternidade, Diálogo, Compromisso de Amor, que esse tema ele nos motive a práticas reflexivas e de mudança e de conversão ao longo de todo o ano,
que nós iremos precisar muito, pelo menos é o que o contexto tem nos apontado. E aí lembrar o seguinte, a grande experiência de Jesus, o grande exemplo, o grande ensinamento de Jesus foi a inclusão. E Jesus incluiu mulheres, e no movimento de Jesus tinham mulheres presentes. E foram as mulheres as que anunciaram a ressurreição. E esse anúncio da ressurreição tem a ver com a compreensão de que toda aquela morte violenta, aquela morte política sofrida por Jesus, política e também resultado de um fundamentalismo religioso da época, quando as mulheres anunciaram a ressurreição, elas disseram o seguinte: essa morte violenta, política e fundamentalista, ela não é o final da nossa história, porque há ressurreição e há sinais de ressurreição entre nós, e que grande sinal de ressurreição deixado por Jesus foi a inclusão, a participação, o protagonismo das mulheres. Por isso também elas foram essas primeiras testemunhas, porque depois que elas foram copartícipes de um movimento inclusivo, certamente elas não iriam querer voltar para a experiência opressiva que a lei da época colocava sobre elas. E o 8 de março é exatamente isso, é um sinal de que realidades inclusivas, de igualdade entre mulheres e homens, ela é possível, e mais do que possível, ela é necessária, e que nós, pessoas batizadas, precisamos nos comprometer, nos engajar nessa luta que não é só das mulheres, essa é uma luta da humanidade. E se nós temos um pouco de amor, se nós temos esse espírito civilizatório em nós, nós precisamos estar juntos e juntas nesse 8 de março e pedir pela participação, pela vida, pela dignidade de todas as mulheres. E lembrando que o 8 de março tem a ver com violência sofrida por mulheres trabalhadoras, e foi por causa delas que essa data existe. Então, o 8 de março é um momento também da gente pensar em todas as situações opressivas que o neoliberalismo impõe sobre nossas vidas. O neoliberalismo é um sinal de cruz, e a luta contra o neoliberalismo é um sinal de ressurreição. Então, que nós nos engajemos nesses sinais de ressurreição que nós temos. E aí, como bênção final, então, que eu convido a todos e todas, nós pedimos, querido e amado Deus, que a tua amorosidade, o teu espírito de vigor e de renovação e de ressurreição nos anime, que o nosso seguimento a Jesus Cristo nos encoraje para enfrentarmos os muros que nos dividem, e que o sopro transformador da Ruach, do Espírito Santo, nos impulsione para descobrirmos, para identificarmos os sinais da ressurreição entre nós. Que não temamos as conversões diárias que são necessárias, mas que nos deixemos transformar, porque nós reconhecemos que Cristo é a nossa paz e do que era dividido fez uma unidade. Torna-nos, querido Deus, discípulos e discípulas da unidade. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amém. Obrigado, pastora Rome, obrigado, Dom Adriano, com esse coração e espírito carregado de esperança, a gente conclui esse primeiro programa do ano, Despertar com Justiça e Paz, e convida todos e todas que nos acompanham para a próxima sexta-feira, 8 horas da manhã,
estarmos aqui de novo, sempre com temáticas atuais, falando um pouquinho de como que a gente pode construir, despertar efetivamente para a justiça e paz a partir do nosso cotidiano. E aqui, então, eu deixo um abraço muito querido a todos e todas que nos acompanharam e peço que vocês divulguem. Daqui a pouquinho, o programa estará disponível nesse mesmo link. Envie para pessoas que vocês tenham consideração, carinho, porque assim nós vamos aumentando essa disposição e a informação sobre a campanha da Fraternidade Ecumênica. Também quero agradecer com carinho a todos e todas que nos acompanharam e principalmente também aos padres da caminhada, aos bispos do Diálogo pelo Reino, ao movimento ecumênico. Hoje eu ainda e pastora Rome, Dom Adriano, temos mais 2 ou 3 reuniões em conjunto. E vamos também nessa semana, começar a semana que começa no domingo, dia 7, até o dia 14, onde a gente celebra nessa semana toda essa caminhada e luta por igualdade que as mulheres estão protagonizando. E no dia 14 de março, a gente volta, 14M, como carinhosamente a gente chama, a gente volta a perguntar, afinal de contas, quem mandou matar Marielle? Essa pergunta ainda ecoa no nosso país e essa pergunta ainda incomoda, porque se nós tivermos as mulheres discípulas daquele tempo, Marielle como catequista, como alguém que assumiu a sua fé a partir desse olhar da periferia, também hoje nos incomoda e nos leva a lutar por justiça e paz. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro. Mais uma vez, meu abraço, Rome e Dom Adriano. Tamo junto, viu? Tchau, bom dia. Grande abraço, todos e todas. Rome. Grande abraço, Daniel. Bom trabalho e boa campanha da fraternidade. Boa campanha. Tchau. Tchau. Vocês, meus amigos, caminhar com o Mestre Jesus. Ele vem revelar a Escritura